Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de Edgar Allan Poe e de contos extraordinários. Mas como hoje é o primeiro vídeo do mês, a ideia é falar mais do autor. E para o final do mês, a gente fala dos contos em si, a gente vai ler durante o mês e faz um vídeo com os contos em si. Então vamos falar um pouquinho dele, que é chamado pelos biógrafos como sombrio e atormentado. Na minha opinião, modesta opinião, ele é um cara que é muito alinhado à obra dele, pelo que eu pude perceber, porque a obra dele é sombria, né? Ele que só se vestia de preto, por exemplo, e ele que teve uma história de vida também muito macabra, como os contos dele, né? A começar, né? Vamos falar do comecinho da história. Ele nasceu em 1809 e morre em 1849, com 40 anos. Ele morreu muito jovem e de uma maneira um tanto suspeita. E a gente já chega nesse ponto. Porque ele logo ficou órfão aos 2 anos de idade, foi adotado por um mercador que era abastado, então conseguiu pagar aí os estudos dele, né? Ele era meio prodígio, sabe? Com 5 anos de idade já declamava poesia na casa desse mercador. Ele estudou em Londres, voltou para os Estados Unidos, cursou um pouco da Universidade da Virgínia, mas teve que fugir por causa de dívidas de jogo e bebedeira, que ele era bem chegado. E a gente vai ver esses componentes nos contos dele, né? Ele tem um quê de alcoólatras em algumas das histórias dele, que aliás são bem interessantes. Ele, que era um fã de contos, esse também é um ponto que me chamou a atenção. Ele defendia esse tipo de literatura e fez aí a marca dele nesse sentido. Ele começou a carreira dele num concurso de contos. Ele mandou 6 contos para esse concurso e um deles venceu, e um dos jurados disse que o difícil foi escolher um deles, porque tudo estava bom. Ele era um cara, sem dúvida, acima da média e, enfim, fez história. Ele se casou com uma prima dele. Ela tinha 13 anos de idade na época e ele a idolatrava. E como todo poeta romântico, né, a esposa tinha que ser meio de constituição fraca, doente, tuberculosa. E aos 25 anos de idade ela morreu. Ele ficou mal. Mas sabe que superou rápido, viu? Ele não sabia que também para ele a vida seria bastante breve, ele só ia ter mais 2 anos de vida quando ela morreu, e ele teve aí uns 3 casos amorosos. O último deles, em 1849, ele pretendia se casar com ela, só que aí, estranhamente, ele apareceu em Baltimore, desacordado, caído na sarjeta, vestindo roupas que não eram dele, e nunca mais se recuperou. Ele foi para o hospital e alguns dias depois morreu. E morreu com ele aí o mistério, né, da morte dele. Enfim, é um poeta que eu acho que tem que obra e autor se misturam com uma certa facilidade. Eu queria só indicar alguns filmes para a gente assistir, para nos inspirar. Um deles é O Corvo, que é de 2012, se não me engano, onde o John Cusack faz o papel de Edgar Allan Poe. Só que é ficção. Eles usaram essa parte sombria da morte dele como pano de fundo e criaram um serial killer que usa os contos dele para cometer seus crimes. E o policial que está investigando pede ajuda do Edgar Allan Poe para entender, e ele vai falando, nossa, esse é o conto tal, de tal ano, e eles vão tentando achar a solução do mistério. É ficção, é uma diversão interessante, eu assisti há muito tempo, mas acho que vale a pena. Existe um outro corvo, né, que é o Corvo de, acho que é 1994, e vocês vão ver, não é baseado no poema dele, O Corvo, é baseado em quadrinhos que teve a sua inspiração no Edgar Allan Poe e teve a morte do Brandon Lee, o filho do Bruce Lee, acidentalmente no set de filmagem desse filme. Então, eu acho que também, se a gente conseguir assistir esse filme, vai dar um pouco do clima que esses contos suscitam na gente. Eu tô na metade, mais ou menos, e tô encantada com eles. Eles misturam esse terror, as histórias de detetive, realmente um deles
O que eu tô lendo agora é bem isso e eu tô super curiosa para saber qual é a resposta do mistério. Então, Edgar Allan Poe, eu fiquei muito feliz de colocar na nossa lista de clássicos e no final do mês a gente vai ter o vídeo completo, combinado?